O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criado por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, a filha da divina vontade. Volume 2. Trecho do dia 10 de agosto de 1899. Da justiça e como Jesus é ferido pela simplicidade. Frutos da justiça, verdade e simplicidade. Enquanto meu doce Jesus veio nesta manhã, ele me tirou de mim e desapareceu. E deixando-me sozinha, vi que do céu desciam algo como 2 castiçais de fogo, e que então se dividiam em tantos pedaços, e formavam-se tantos raios e granizo, que desciam ao chão e causavam grande agonia nas plantas e nos homens. Foi um horror o cativeiro desta tempestade que não se podia nem orar e as pessoas não podiam ir para casa. Quem pode dizer o quão assustada eu estava? Então eu comecei a orar para apaziguar o Senhor e ele voltando, vi que na mão ele carregava como uma varinha de ferro e na ponta tinha uma bola de fogo e me disse: minha justiça há muito tempo é retida e com razão. Quer se vingar das criaturas, enquanto elas se atrevem a destruir nelas toda a justiça. Ah, sim, não consigo encontrar nada certo no homem. Tudo é forjado, falsidade. Em palavras, em obras, em todos os processos. Tudo é decepção, tudo é fraude, tudo é injusto, de modo que a penetração no coração interna e externa não passa de um porão de vícios. Pobre homem, como você se reduziu! Enquanto ele dizia isso, agitou essa varinha na mão, no ato de machucar os homens. E eu disse a ele: Senhor, o que você está fazendo? E ele: não tenha medo. Vê esta bola de fogo que dispara? Ela afetará só os maus. Os bons não receberão nenhum dano. E eu acrescentei: ah, Senhor, quem é bom? Somos todos maus. Peço-lhe que não olhe para nós, mas para a sua infinita misericórdia. E assim ficará satisfeito com todos. Depois disso ele acrescentou: filha da justiça, isso é verdade. Como eu sou a verdade eterna, que não se engana, nem pode se enganar, a alma que possui justiça faz brilhar a verdade em todas as suas ações. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quiser enganá-la pela falta dessa luz que sente em si mesmo, conhece imediatamente o engano. Acontece que com essa luz da verdade, ela não engana a si mesma ou ao seu próximo, nem pode receber o engano. Simplicidade é o fruto que produz essa justiça e essa verdade. Outra qualidade do meu ser é o simples ser, que penetra em toda parte. Não há nada que possa me opor a penetrar nela. Penetro no céu e nos abismos, para o bem ou para o mal, mas o meu ser muito simples, penetrando até o mal, não fica sujo. De fato, não recebe a menor sombra. Assim a alma, com justiça e verdade, reunindo em si esse belo fruto da simplicidade, penetra no céu. É introduzida nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bom. Encontrando-se com os pecadores para ver o mal que eles praticam, não permanece suja, porque sempre sendo simples, cuida imediatamente, sem receber nenhum dano. A simplicidade é tão bela que meu coração permanece ferido ao olhar para uma alma simples. O meu coração permanece ferido ao olhar de uma alma simples. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, a filha da divina vontade. Trecho do dia 12 de agosto de 1899. Jesus transforma tudo em si mesmo e ensina a sua caridade. Hoje de manhã, meu adorável Jesus, depois de me esperar por um tempo, veio e me disse: minha filha, hoje de manhã quero conformar você completamente a mim. Quero que pense com minha própria mente, que olhe com os meus próprios olhos.
que ouça com os meus próprios ouvidos, que fale com minha própria língua, que trabalhe com minhas próprias mãos, que ande com meus próprios pés e que me ame com meu próprio coração. Depois disso, Jesus uniu seus sentidos, mencionados acima aos meus, e vi que ele me deu sua própria forma. Não somente isso, mas ele me deu a graça de fazer disso o uso que ele próprio fez disso. E então continuou a dizer: muito obrigada a você, estando em mim. Eu recomendo que você saiba como preservar. E eu disse: estou com muito medo, meu Jesus, por me conhecer cheia de misérias, e que em vez de me sair bem, use mal suas graças. Mas o que mais me faz temer é a linguagem, que muitas vezes me faz cair na falta de caridade ao próximo. E Jesus disse: não tenha medo. Eu vou te ensinar como você deve continuar falando com os outros. A primeira coisa, quando algo lhe é dito a respeito do próximo, lança um olhar somente sobre si mesma e observa se você é culpada desse mesmo defeito. E em seguida, querer corrigir é querer indignar-me e escandalizar os outros. A segunda, se você se vê livre desse defeito, então se alivie e tente falar como eu teria falado. Então você vai falar na minha própria língua. Ao fazer isso, você nunca falhará na caridade ao seu próximo. De fato, com seus discursos fará bem a você, ao seu próximo e a mim me dará honra e glória. Trecho do dia 13 de agosto de 1899. Jesus tirou a imagem de Luísa. Ele continuou a ser visto nesta manhã quando justo, sempre ameaçando punições, e enquanto eu fazia isso para rezar para ele se acalmar, quando um flash me escapou na minha mente. A última vez que ele veio mostrou-se crucificado. Eu me coloquei perto de beijar suas feridas mais sagradas, fazendo várias adorações, mas enquanto fazia isso, em vez de Jesus Cristo, vi minha própria imagem. Fiquei surpresa e disse: Senhor, o que está fazendo? Eu mesmo estou me adorando. Isso não pode ser feito. E no mesmo ato ele se mudou na pessoa dele mesmo e me disse: não se surpreenda por eu ter visto sua própria imagem. Se eu sofro em você continuamente, que maravilha é você ter assumido a mesma forma? E então, não é para lhe dar a minha própria imagem que eu faço você sofrer? E eu estava toda confusa e Jesus desapareceu. Que tudo seja para a sua glória, que seu santo nome seja sempre abençoado. 15 de agosto de 1899. A caridade ordena todas as virtudes. Meu doce Jesus, nesta manhã, veio todo alegre, carregando um ramalhete de flores muito graciosas nas mãos, e colocando-se no meu coração com essas flores, agora ele rodeava a cabeça. Após, a segurou nas mãos, e se recriando, se divertindo. Ao comemorar com essas flores, parece que fiz uma grande compra de graças. Ele se virou para mim e me disse: minha amada, hoje de manhã vim colocar todas as virtudes do seu coração em ordem. As outras virtudes podem ser separadas uma da outra, mas a caridade liga e ordena tudo. Aqui está o que eu quero fazer em você: pedir caridade. E eu disse a ele: meu primeiro e único bem, como você pode fazer isso? Porque eu sou tão ruim e cheia de defeitos e imperfeições. Se a caridade é ordem, esses defeitos e pecados não são desordens que mantêm minha alma agitada e revirada? E Jesus: purificarei tudo e a caridade colocará tudo em ordem. E então, quando eu compartilho uma alma dos sofrimentos da minha paixão, não pode haver falhas graves, pelo menos algum defeito venial involuntário, mas meu amor, sendo fogo, consumirá tudo o que é imperfeito em sua alma. Assim parecia que Jesus me purificou e ordenou tudo, depois derramou como um filete de mel no seu coração, no meu, e com esse mel ele regou todo o meu interior, para que tudo o que estava em mim permanecesse em ordem, unido e com a marca da caridade. Depois disso, senti-me saindo de dentro para a abóbada dos céus, junto com o meu amante Jesus. Parecia que tudo estava em celebração, céu, terra e purgatório. Todos foram inundados com uma nova alegria e júbilo. Muitas almas saíram do purgatório, e quando um raio veio do céu para assistir à festa de Nossa Rainha Mãe, também me empurrei no meio daquela imensa multidão de pessoas. Ou seja, anjos, santos e almas do purgatório, que ocupavam aquele novo céu que era tão imenso que o nosso, que vemos, comparado a isso, me parecia um pequeno buraco. Muito mais do que eu tinha a obediência do confessor.
Mas enquanto eu olhava, não vi nada além de um sol muito brilhante que espalhou raios que me penetravam de um lado para o outro, para se tornar como cristal. E a distância infinita que passa entre o Criador e o mundo eram muito bem vistas, especialmente desde aqueles raios. Cada um tinha sua própria marca, quem era o centro da santidade de Deus, quem era a pureza, quem era o poder, quem era a sabedoria e todas as outras virtudes e atributos de Deus. Então a alma, vendo seu nada, suas misérias e sua pobreza, se sentiu aniquilada, e em vez de olhar, afundou no chão diante daquele sol eterno, diante do qual não há ninguém que possa ficar diante dele. O mais importante era que para ver o banquete de nossa Rainha Mãe era preciso olhar de dentro daquele sol. Tanto a Virgem Maria parecia imersa em Deus que não se via mais nada de outros pontos. Agora, enquanto eu estava nesse estado de aniquilação diante daquele sol divino e a Rainha Mãe estava segurando o bebezinho nos braços, Jesus me disse: Minha mãe está no céu. Dou-lhe o cargo de ser minha mãe na terra. E como minha vida está continuamente sujeita ao desprezo, à pobreza, às dores, ao abandono dos homens, e minha mãe, estando no chão, foi minha fiel companheira de todas essas dores, não apenas, mas ela tentou me elevar em tudo, por mais que sua força poderia. Você também a dirá como minha mãe. Manter-te-ei fiel em todas as minhas dores, enquanto você sofrer as minhas, o máximo que puder, e onde não puder, tentará me dar pelo menos um refresco. Mas saiba que eu quero que você se concentre em mim. Sentirei ciúmes até da sua respiração se você não fizer isso por mim. E quando eu vir que você não ficará inteiramente contente comigo, eu não te darei paz nem descanso. Depois disso, comecei a ser mãe de Jesus. Mas, quanta atenção eu precisava para agradá-lo. Você nem podia procurar um outro lugar para vê-lo satisfeito. Agora ele queria dormir, outra queria beber, outra queria se recriar com carícias e eu tinha que estar pronta para tudo o que ele queria. Depois ele me disse: Minha mamãe, minha cabeça dói, por favor, me levante. Enquanto eu fazia isso para que ele descansasse na melhor das hipóteses, ele se levantou e disse: Sinto um peso e um sofrimento no coração ao ponto de sentir-me morrer. Você vê um pouco do que está lá? E observando no interior do coração, encontrei todos os instrumentos da paixão. Um a um, tirei a eles todos e coloquei-os dentro do meu coração. Então, vendo que ele foi recriado, comecei a acariciá-lo e à sua volta cerquei-o, e irradiava nele e lhe dizia: Somente vós é o meu único tesouro. Você nem me mostrou o banquete de nossa Rainha Mãe, nem ouvi os primeiros cânticos que os anjos e santos fizeram na entrada que ela fez no paraíso. As maiores honras e a alegria que ela teve ao ser feita a Mãe de Deus são renovadas, portanto, vamos recitá-lo juntos para honrá-la. E quando você vier ao céu, eu a deixarei encontrá-la como se você a tivesse recitado junto com os anjos pela primeira vez no céu. E assim recitamos a primeira parte da Ave Maria. Como foi terno e comovente saudar Nossa Santíssima Mamãe junto com seu amado Filho. A cada palavra que ele dizia, ele carregava uma luz imensa, na qual muitas coisas eram entendidas por conta da Santíssima Virgem. Mas quem pode contar tudo, muito mais pela minha incapacidade? Por isso, passo por isso em silêncio. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu, o chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, a filhinha da divina vontade. Trecho do dia 16 de agosto de 1899. Luísa continua sendo a mãe de Jesus e ele continua desejando que ela seja sua mãe. De onde se viu tão gracioso menino, ele chorou e para acalmá-lo das lágrimas, segurando-o nos braços, comecei a cantar. Por isso, quando cantei, deixou de chorar, e quando não, retomou o choro. Gostaria de passar em silêncio o que estava cantando, porque primeiro não me lembro de tudo, porque estando fora de mim é difícil acreditar em todas as coisas que passam, e também porque acredito que estão fora do lugar, mas a obediência, por ser impertinente demais, não quer me dar paz, e desde que faça o que ela quiser, ela também fica contente com os meus erros. Não sei, disse que essa obediência é cega e para mim parece-me ter todos os olhos, porque olha para as menores coisas e quando não é feito, como você diz, torna-se tão impertinente que não lhe dá paz.
É por isso que ficar quieta com essa linda obediência, porque ela é tão boa quando você faz o que ela diz, que tudo o que você quer, através dela, tudo é obtido. Então eu vou dizer o que me lembro que eu cantei. Filhinho, você é pequeno e forte, estou esperando por você todo o conforto. Bebê lindo e lindo, você também se apaixona pelas estrelas. Querido, roube meu coração para preenchê-lo com seu amor. Garotinho, me faça uma garotinha, menino. Você é um paraíso, deixe-me vir brincar no céu eterno. Trecho do dia 17 de agosto de 1899. Senhora Obediência. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, eu ia dizer ao meu adorável Jesus como é que essa virtude da obediência é tão impertinente e às vezes é tão forte. Isso chega a torná-la caprichosa. E ele disse, você sabe por que essa nobre senhora obediência é como você diz? Porque ela dá morte a todos os vícios. E é claro, quem precisa fazer com que outro sofra, a morte deve ser forte, corajosa, e se ela não vier com isso, aproveita impertinências e caprichos. Se isso é necessário para matar o corpo, que é tão frágil, muito mais para matar os vícios e paixões da alma. O que é tão difícil que às vezes, quando parecem mortos, eles de repente começam a reviver novamente. Agora, essa dama diligente está sempre em movimento e está constantemente espionando. Se ela vê que a alma faz a menor dificuldade para o que lhe é ordenado, então, temendo que algum vício seja capaz de começar a viver novamente em seu coração, a faz tanta guerra e não lhe dá paz, até que a alma não se proste aos seus pés e adore em silêncio o que deseja. É por isso que ela é tão impertinente e quase caprichosa como você diz. Ah, sim, não há paz verdadeira sem obediência. E se parece que a paz é desfrutada, é uma falsa paz. E parece paz, porque está de acordo com as paixões da pessoa, mas nunca com as virtudes. E acaba arruinando, porque se afastando da obediência, as criaturas se afastam de mim, ficam muito tristes, mal-humoradas, e eu que sou o rei dessa nobre virtude. Então, a obediência mata a vontade de alguém e derrama a divina em torrentes. Tanto que se pode dizer que a alma obediente não vive por sua vontade, mas pela divina vontade. E alguém pode dar uma vida mais bela e santa do que sua própria vontade para Deus? Com as outras virtudes, mesmo as mais sublimes, pode haver respeito próprio, mas nunca com obediência. Trecho do dia 18 de agosto de 1899. A verdade coloca a alma em ordem. Chegando hoje de manhã ao amado Jesus, eu disse a ele, meu amado Jesus, acredito que tudo que eu escrevo são tantos erros. E Jesus disse, minha palavra não é apenas verdade, mas luz novamente. E quando uma luz entra em uma sala escura, o que ela faz? Ela ilumina a escuridão e nos faz descobrir os objetos que estão lá, feios ou bonitos, se houver uma ordem ou uma desordem, e pela maneira como encontramos o quarto, julgamos a pessoa que ocupa aquele quarto. Agora, a vida humana é o quarto escuro, e quando a luz da verdade entra na alma, ilumina essa escuridão. Isto é, faz-nos descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Então ela rejeita os vícios e coloca a ordem das virtudes, porque sendo minha luz santa, por causa da qual é minha própria divindade, ela não será capaz de comunicar nada além de santidade e ordem. Portanto, a alma sente-se sair de si mesma à luz da paciência, da humildade, da caridade e outras coisas. Se a minha palavra produz esses sinais em você, qual é o sentido do medo? Depois disso, Jesus me fez sentir e ele estava orando ao Pai por mim, dizendo: Santo Pai, eu te rogo por esta alma de Luísa Picarreta. Faça cumprir tudo perfeitamente na sua santíssima vontade. Faça, ó adorável Pai, que suas ações sejam tão confirmadas com as minhas, mas de tal maneira que vós não possa discernir uma da outra, e assim será capaz de realizar acima dela o que eu desenhei. Mas quem pode dizer a força que eu senti instilada em minha alma por essa oração de Jesus? Senti que estava vestindo a alma de uma fortaleza, que para cumprir a santíssima vontade de Deus não teria me importado em sofrer 1000 martírios, se este fosse o seu consentimento. Que o Senhor seja sempre engrandecido, quanta misericórdia Ele usa para com esta pobre pecadora.
o reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus Luísa Picarreta, a filhinha da divina vontade. Trecho do dia 21 de agosto de 1899. Jesus mostra a Luísa como se sente atraído pelas almas que agem apenas para agradar a ele. Depois de passar 2 dias sofrendo, meu menino Jesus mostrou-se todo afabilidade e doçura. No meu interior, eu dizia, quão bom é o Senhor para mim, e no entanto não encontro nada de bom em mim que ele possa gostar. E Jesus respondendo me disse, minha filha, uma vez que você não tem outro prazer e conteúdo, você acha que se retém conversa e me dá gosto apenas em mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas são nojentas para você? Então eu sou seu prazer e seu consolo ao vir me abraçar e conversar comigo. Você não pode entender a força que tem em meu coração para me atrair a ti. Uma alma que tem um único propósito de me agradar sozinha. Eu me sinto tão apegado a você e sou forçado a fazer o que você quer. Enquanto Jesus disse isso, eu entendi que ele falava assim, porque nos últimos dias, enquanto eu sofria amargas dores no meu interior, eu dizia, meu Jesus é tudo por seu amor. Essas dores são tantos atos de louvor, honra e homenagem que eu lhes ofereço. Essas dores são tantas vozes que o glorificam e tantos certificados que dizem que eu te amo. Trecho do dia 22 de agosto de 1899. Jesus comunica suas virtudes a ela. Meu querido Jesus continua a vir todo amável e majestoso. Enquanto ele estava nesse aspecto, ele me disse, a pureza dos meus olhos brilham em todas as suas operações, de modo que subindo novamente aos meus olhos, me produz um esplendor e me recria da imundície que as criaturas produzem. Fiquei completamente confusa com essas palavras, tanto que não ousei dizer nada a ele, mas Jesus, voltando para mim, recomeçou a me dizer, diga-me o que você quer? E eu, quando eu tenho você, há mais alguma coisa que eu poderia desejar mais? Mas Jesus respondeu mais de uma vez que eu lhe dissesse o que eu queria. E então, olhando, vi a beleza de suas virtudes e disse-lhe, ó meu doce Jesus, dai-me virtudes, as suas. E ele, abrindo seu coração, trouxe tantos raios distinguidos por suas virtudes que quando entrei nos meus, senti-me toda fortalecida nas virtudes. Depois acrescentou, o que mais você quer, Luísa? E eu, lembrando que nos últimos dias, por causa de uma dor que eu sofri, me impediu de perder meus sentidos e em Deus, eu disse, benigno meu Jesus, faça essa tristeza não me impedir de me perder em ti. E Jesus, tocando a parte do sofrimento com a mão, atenuou a amargura do espasmo, para que eu pudesse me reunir e me perder nele. Trecho do dia 27 de agosto de 1899. Quando Jesus se manifesta em uma alma, ele lhe dá o conhecimento de si mesmo, do seu nada. Então ele encheu-me dele, e é ao contrário quando é o inimigo. Hoje de manhã, ao ver meu doce Jesus, senti um medo de que não fosse ele, mas o demônio que me iludia. E Jesus, respondendo ao meu medo, me disse, quando eu sou o único que se apresenta à alma, todos os poderes internos da alma se aniquilam e conhecem o seu nada. E eu, vendo a alma humilhada, faço o meu amor oprimir tantas correntes para inundar tudo e fortalecê-la para sempre. O oposto, quando ela se enobrece, se sente muito grande, se ensoberbece, aí é o diabo. Trecho do dia 30 de agosto de 1899. Ameaça de punição. Hoje de manhã, meu amado Jesus me tirou de mim e me mostrou a decadência da religião nos homens e uma preparação para uma guerra. Eu disse para ele, ó Senhor, em que estado de lágrimas o mundo está, nestes tempos em termos de religião. Parece que o mundo não é mais reconhecido como sendo o que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que faz alguém chorar mais é que eles ignoram a religião como parte daqueles que se dizem religiosos, que devem colocar suas vidas para defendê-la e revivê-la. E Jesus, assumindo o aspecto mais aflitivo, me disse, minha filha, esta é a causa do porquê o homem vive como um animal, porque ele perdeu a religião. Mas os tempos tristes virão para o homem,
com a dor da cegueira em que ele próprio mergulhou, tanto que o meu coração me segura para vê-los. Mas o sangue reviverá essa religião sagrada, o sangue que eu espalharei de todo tipo de pessoas, de seculares e de religiosos. Ele regará o resto das pessoas selvagens que permanecerão e, refinando-as novamente, ele lhes devolverá sua nobreza. Aqui está a necessidade do sangue se espalhar e de as próprias igrejas serem quase todas derrubadas, para fazê-las voltar a existir com o seu esplendor primitivo. Mas quem pode dizer o tormento cruel que eles farão nos próximos tempos? Passo em silêncio, porque não me lembro muito bem e não a vejo tão clara. Se o Senhor quer que eu fale sobre isso, Ele me dará mais clareza e então eu voltarei a escrever sobre esse assunto. Portanto, por enquanto vou apontar. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, a filhinha da divina vontade. Trecho do dia 31 de agosto de 1899. O confessor dá a Luísa a obediência para rejeitar Jesus e não falar com ele. Visto que o confessor deu obediência, que quando Jesus veio, tive que dizer, não posso falar, vá embora. Eu tomei isso como uma piada, não como uma obediência formal. Portanto, quando Jesus veio, quase sem prestar atenção à ordem recebida, ousei dizer-lhe, meu bom Jesus, veja o que o padre quer fazer. E ele me disse, filha, abnegação. E eu, Senhor, mas a coisa é séria. É que eu não devo te querer? Como posso? E ele pela segunda vez, abnegação. E eu, Senhor, o que você está dizendo? Você sabe que eu não posso ficar sem você. E ele pela terceira vez, mas minha filha, abnegação. E ele desapareceu. Quem pode dizer como eu permaneci vendo que Jesus queria que eu fosse obediente? Trecho do dia 1º de setembro de 1899. A obediência continua. Quando o confessor chegou, ele me perguntou se eu tinha obedecido e depois de lhe contar como foi, ele renovou a obediência de que eu absolutamente não deveria falar com Jesus, o meu único consolo, e que eu teria que expulsá-lo se ele viesse. E eis que, tendo compreendido que a obediência era verdadeira aquilo que me foi dado, no meu interior disse o fiat voluntas tua. Também neste, mas quanto me custou! Que martírio cruel! Sinto-me como uma estaca enfiasse no meu coração que perfura de um lado para o outro. E como o coração está acostumado a pedir e desejar a Jesus continuamente, tanto que como a respiração e a palpitação são contínuos, parece que o desejo pelo meu bem são contínuos, portanto, querer impedir isso, seja o mesmo querer impedir que outro respire e a palpitação do coração reage. Como alguém poderia viver? No entanto, devemos deixar a obediência prevalecer. Ó Deus, que pena, que terrível tormento! Como impedir que o coração peça sua própria vida? Como parar isso? A vontade se esforçou com toda a força necessária para conter, mas, como exigia grande vigilância e continuamente de tempos em tempos, cansava-se e desanimava, e o coração escapava e perguntava por Jesus. A vontade, sentindo-se disso, se colocava com maior força para pará-lo. De modo algum, ela muitas vezes me pedia. Por isso, me pareceu que eu era continuamente desobediente. Em que contraste! Que guerra sangrenta que meu pobre coração sofreu! Eu estava com tanta angústia e sofrimento que pensei que a vida iria embora. No entanto, isso foi um consolo para mim se eu pudesse morrer. Mas não. O que era mais era que sim, senti pena de morte, mas sem poder morrer. Então, depois de derramar lágrimas amargas o dia todo na noite em que eu estava com meu estado habitual, meu sempre benigno Jesus veio e eu, forçada pela obediência, tive que dizer, Senhor, você não pode, vá embora, a obediência não quer. Isso foi um consolo para mim. E ele, perdoando e querendo me fortalecer nos sofrimentos em que eu estava, com sua mão criativa, marcou minha pessoa com um grande sinal da cruz e me deixou. Mas quem pode dizer se eu não estava no purgatório? O mais foi que eu não podia correr para o meu bem-amado Supremo? Não. Foi-me negado pedir e desejar Jesus. Aquelas almas abençoadas do purgatório. Eles podem pedir, apressar-se, desabafar em direção ao bem maior, apenas que é proibido tomar posse dele. Para mim, não.
também me foi negado esse conforto. Então a noite toda eu não fiz nada além de chorar. Quando minha natureza fraca não aguentava mais, o amável Jesus retornou no ato de querer falar comigo e eu, imediatamente lembrando-me da obediência, que acima que tudo quer reinar, disse: meu querido, minha vida, não posso falar com você. E você não pode vir, pois a obediência não quer. Se você quiser fazer a sua vontade entender, vai até o confessor. Enquanto dizia isso, vi o confessor e Jesus se aproximar dele e disse-lhe: isso é impossível para minhas almas. Eu as mantenho tão imersas em mim que elas formam a mesma substância que eu, tanto que não mais discernimos um do outro. E como quando duas substâncias são combinadas, uma é transmitida na outra, e mesmo depois de querer separá-las, até pensar é inútil. Então é impossível que minhas almas se separem de mim. E tendo dito isso, partimos e fiquei mais aflita do que antes. Meu coração estava batendo tão forte que senti meu peito quebrar. Depois disso, não sei dizer como, me vi fora de mim e, esquecendo-me não sei como da obediência que recebi, virei o cofre do céu chorando, chorando e procurando meu doce Jesus. Eu vi chegando, se jogando em meus braços, tudo queimando e definhando. Lembrei-me imediatamente da ordem que recebi e disse-lhe: Senhor, não tente me tentar esta manhã. Você não sabe que a obediência não quer? E ele, o confessor, me enviou, então eu vim. E eu, não é verdade. Você é algum demônio que quer me enganar e me fazer falhar na obediência? Jesus disse: eu não sou um demônio. E eu, se você não é o diabo, então façamos um ao outro o sinal da cruz. E assim nós dois nos marcamos com o sinal da cruz. Então continuei dizendo a ele: se é verdade que ele lhe enviou, vamos até ele para que ele possa ver se você é Jesus Cristo ou o diabo. E então eu posso ter certeza. Então fomos ao confessor e desde que Jesus era criança, eu dei em seus braços, dizendo: Padre, veja, por si mesmo, é meu doce Jesus ou não? Agora, enquanto Jesus abençoado estava com o padre, eu disse a ele: se você é verdadeiramente Jesus, beije a mão do confessor. E em minha mente pensei que se fosse o Senhor, ele teria feito a humilhação de beijar a mão ao confessor, mas se ele fosse o demônio, não. E Jesus sim, beijou, mas não a mão, mas não ao homem, mas ao poder sacerdotal. Então ele o beijou. Depois disso, parecia que o confessor lhe implorou para ver se ele era um demônio, e não o achou assim. E ele o devolveu para mim. Mas com tudo isso, meu pobre coração não pôde desfrutar dos abraços de meu amado Jesus, porque a obediência o manteve atolado, tanto que ainda não havia uma ordem oposta. Então ele não se atreveu a desabafar, nem mesmo a dizer uma palavra de amor. Ah, santa obediência! Quão forte e poderosa você é! Eu vejo você nestes dias de martírio diante de mim como uma guerreira muito poderosa, armada da cabeça aos pés com espadas, raios, flechas, cheias de todos aqueles instrumentos capazes de ferir. E quando você vê que meu pobre coração cansado e baixo quer se levantar procurando seu refresco, sua vida, o centro onde você se sente puxando como um imã, você olhando-me com 1000 olhos, me machuca com feridas mortais por todos os lados. Ah, tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto digo isso, a voz do meu adorável Jesus me faz ouvir no meu ouvido e diz: obediência, filha, era-lhe tudo para mim. Obediência quero que seja também toda para você. A obediência me deu nascimento. A obediência me fez morrer. As feridas que mantenho no meu corpo são todas feridas e sinais que a obediência me fez. Você disse com razão que ela é uma guerreira muito poderosa, armada com todo tipo de arma capaz de ferir, porque em mim ela nem me deixou uma gota de sangue. Revelou-me a carne, descolou meus ossos e meu pobre coração. Com o coração partido e sangrento, eu estava procurando alívio para aqueles que tinham compaixão por mim. A obediência, tornando-se mais do que uma tirana cruel comigo, ficou satisfeita quando me sacrificou na cruz, e como vítima, viu-me expirar por seu amor. E por que isso? Porque o ofício desta guerreira mais poderosa é sacrificar almas. Então ela não faz nada além de fazer guerra contra aquelas que não se sacrificam por ela. De onde ela não tem consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos pretendem ver se ela vence, porque outras coisas não se preocupam em curar. Portanto, o nome desta guerreira é Vitória, porque todas as vitórias são concedidas à alma obediente. E quando parece que isso morre, então a verdadeira vida começa. E o que a maior obediência me concedeu? Pois seus meios venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem correntado, abri o céu e como rei vitorioso tomei posse do meu reino, não somente para mim,
mas por todos os meus filhos que teriam aproveitado a minha redenção. Ah, sim, é verdade, que isso me custou a vida, mas o nome obediência me rende docemente a minha audição, e tanto o amor que sinto pelas almas que são obedientes. Continuo dizendo de onde parei. Depois de um tempo, o confessor chegou e, depois de lhe contar tudo o que eu disse acima, ele renovou minha obediência de que continuasse a mesma coisa. E tendo dito a ele: Padre, pelo menos deixe-me dar ao meu coração a liberdade de perguntar a Jesus que obediência dizer quando ele vier. Não venha, pois não posso falar, e ele faça o que puder para impedi-lo, e quando não puder, dê a liberdade a ele. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu. O chamado da criatura em ordem em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, a filhinha da divina vontade. Trecho do dia 2 de setembro de 1899. A mesma obediência continua, mas um pouco mais suave. Com essa obediência um pouco mais suave, meu pobre coração parecia ter começado a viver novamente dentre os mortos. Mas com tudo isso, ele não me deixou despedaçado de mil maneiras. Por obediência, quando viu que o coração parou um pouco mais em busca de seu autor, como se quisesse descansar nele porque estava exausto pela força, cedeu e com suas garras me feriu. E então, que ter que repetir esse refrão quando Jesus abençoado vinha. Nós não vamos, não posso falar, porque a obediência não quer. Não foi para mim o martírio mais atroz e cruel. Então, meu doce Jesus, encontrando-me no estado habitual, veio e eu lhe mostrei a ordem que recebi e ele foi embora. Uma vez, enquanto eu estava lhe dizendo, você não vem porque a obediência não quer? E ele me disse, minha filha, tenha sempre em mente a luz da minha paixão. Porque ao ver minhas dores muito amargas, as suas se parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi pecado, os menores defeitos parecerão sérios para você. Em vez disso, se você não se espelhar em mim, as menores penalidades parecerão pesadas para você e defeitos graves as considerarão nada. E ele desapareceu. Depois de um tempo, o confessor chegou e, tendo perguntado se eu ainda tinha que continuar com essa obediência, ele me disse, não, você pode dizer a ele o que deseja e mantê-lo o quanto quiser. Parece que sou livre e não tenho muito a ver com essa guerreira tão poderosa. Caso contrário, ela teria se tornado tão forte dessa vez que me daria a morte. Mas ela teria me feito ter um grande lucro, porque eu sempre estaria unida ao bem supremo e não para fazer intervalos, e agradeceria a ele, não apenas isso, mas teria cantado para ele o canto da obediência, que é o canto da vitória. Então eu estaria rindo de toda a fortaleza dela, mas enquanto digo isso, um olhar resplandecente e bonito apareceu diante de mim e uma voz que disse, eu teria me juntado a você e ficaria satisfeito em rir, porque teria sido a minha vitória. E eu, querida obediência, que depois de termos rido juntos, eu teria deixado você na porta do céu para dizer adeus a você e nunca mais vê-la novamente. Não ter nada a ver com você e eu teria olhado bem para ver se você poderia entrar. Trecho do dia 5 de setembro de 1899. Como Jesus opera a perfeição passo a passo. Esta manhã eu estava com tanto desânimo e me vi tão mal que eu me tornei insuportável. Quando Jesus veio, contei a ele minhas dores e o estado miserável em que eu estava. E ele me disse, minha filha, não queira perder a coragem. Este é o meu habitual. Trabalho a perfeição passo a passo, e não tudo em um instante, para que a alma sempre se veja em algo que falta, se empurre, faça todos os esforços para conseguir o que falta, para ficar mais parecida comigo e ser mais santificada, de onde eu, atraído por essas ações, sinto-me empenhado em dar-lhe novas graças e favores celestiais, e assim formar um comércio totalmente divino entre a alma e Deus. Diferentemente, possuindo a alma em si mesma a plenitude da perfeição e, portanto, de todas as virtudes, ela não encontraria maneiras de se esforçar como lhe agrada, donde falta a isca, como acender o fogo entre a criatura e o Criador. Que o Senhor seja sempre abençoado.
Trecho do dia 7 de setembro de 1899. Fé, esperança e caridade. A alma, palácio de Deus. Jesus continua a chegar, mas em um aspecto completamente novo. Parecia que, do seu abençoado coração, vinha um tronco de árvore, que continha 3 raízes distintas. E esse tronco do seu coração se projetava no meu, e saindo do meu coração, o tronco formava tantos ramos bonitos, cheios de flores, de frutos, de pérolas e pedras preciosas, brilhando como estrelas muito brilhantes. Agora, meu amante Jesus, vendo-se à sombra desta árvore, todo se recriou. Mas muito mais que da árvore caíram muitas pérolas que formaram um belo ornamento para sua santíssima humanidade. Enquanto estava nessa posição, ele me disse: minha filha, as 3 raízes que você vê que contém essa árvore são fé, esperança e caridade. E como você vê que esse tronco sai de mim e é introduzido em seu coração, isso significa que não há bem que as almas possuam e que não provém de mim. Então, depois da fé, esperança e caridade, o primeiro desenvolvimento que torna esse baú é tornar conhecido que todo bem vem de Deus, que eles não têm nada além de seu próprio nada, e que esse nada não faz nada além de me dar a liberdade de me deixar entrar neles e me fazer operar o que eu quero. Enquanto há outros que não são nada, ou seja, outras almas aos quais, com livre-arbítrio, a que se opõe, de modo que sem esse conhecimento o tronco não produz ramos, nem frutos, nem qualquer outra coisa boa. Os galhos que esta árvore contém, com todo o aparato de flores, frutas, pérolas e pedras preciosas, são todas as virtudes diferentes que a alma pode possuir. Agora, quem deu a vida a esta linda árvore? Certamente as raízes. Isso significa que a fé, esperança e caridade abraçam tudo. Todas as virtudes contêm tanto que são colocadas como base e fundamento da árvore. E sem elas, nenhuma outra virtude pode ser produzida. Entendi também que as flores significam as virtudes, os frutos, os sofrimentos, as pedras e as pérolas preciosas. O sofrimento puramente pelo único amor de Deus. Por isso aquelas pérolas que caíram formaram esse belo ornamento para o nosso Senhor. Agora, enquanto Jesus estava sentado à sombra desta árvore, ele olhou para mim com ternura paterna, de modo que foi tomado por uma carruagem amorosa que parecia não poder conter em si mesmo, e abraçando-me estritamente começou a dizer: quanto você é linda! Você é minha pomba simples, meu amado lar, meu templo vivo, no qual, unida ao Pai e ao Espírito Santo, tenho o prazer de deliciá-la. Seu contínuo luto por mim me eleva e me restaura das ofensas contínuas que as criaturas me fazem. Saiba que é tanto o amor que eu lhe trago, que sou forçado a escondê-lo em parte, para que você não enlouqueça e possa viver. Porque se eu lhe mostrasse, você não apenas enlouqueceria, mas não poderia continuar vivendo. Sua natureza fraca seria consumida pelas chamas do meu amor. Uau! Enquanto ele dizia isso, eu me senti toda confusa e aniquilada e me senti afundando no abismo do meu nada. Porque me via imperfeita, notei especialmente a minha ingratidão e a frieza pelas muitas graças que o Senhor me dá. Mas espero que tudo queira redundar em sua glória e honra, esperando com firme esperança que em um esforço do seu amor ele queira superar minha dureza. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu, o chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, a filhinha da divina vontade. Trecho, dia 16 de setembro de 1899. Contraste com Jesus. Efeitos do sofrimento apenas para Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e, temendo que ele fosse o diabo, eu lhe disse: permita-me marcar sua testa com a cruz. E no ato em si, marquei-o e fiquei mais confiante e calma. Agora o abençoado Jesus parecia cansado e queria descansar em mim. E já que também me cansei dos sofrimentos dos últimos dias, especialmente por suas poucas visitas, de modo que senti a necessidade de descansar nele. Portanto, depois de me opor um pouco, ele me disse: a vida do coração é amor.
Sou como uma pessoa doente que queima com febre, que encontra refresco, um alívio no fogo que o devora. Minha febre é amor, mas onde tomo os refrescos mais adequados ao fogo que me consome? Pelas dores e problemas sofridos por minhas almas favoritas, apenas pelo meu amor. Muitas vezes estou esperando que a alma se volte para mim para me dizer: Senhor, somente por ti quero sofrer essa dor. Ah, sim, esses são os meus refrigeradores e refrescos mais adequados que me elevam e atenuam o fogo que me consome. Depois disso, ele se jogou em meus braços, esperando descansar. Enquanto Jesus estava descansando, eu entendi muitas coisas sobre as palavras ditas por Jesus, especialmente sobre o sofrimento por ele. Oh, que moeda inestimável! Se todos nós a conhecêssemos, competiríamos para ver quem poderia sofrer mais. Mas acredito que estamos todos com falta dessa visão para conhecer esta preciosa moeda, portanto, não a conhecemos. Trecho do dia 19 de setembro de 1899. Frutos da fé, esperança e caridade. Sentindo-me um pouco chateada esta manhã, especialmente com o medo de que não seja Jesus quem vem, mas o diabo, e que meu estado não era a vontade de Deus, enquanto eu estava nessa agitação, meu adorável Jesus veio e me disse: Minha filha, eu não quero que você perca seu tempo pensando nisso. Você se distrai de mim e vem me fazer sentir falta da comida com a qual venho me alimentar. Mas o que eu quero é que você pense em me amar apenas e ser completamente abandonada em mim. Porque assim você me preparará uma comida muito agradável, e não de vez em quando, como faria se continuasse a fazê-lo, mas continuamente. E este não seria o seu grande contentamento, que sua vontade, sendo abandonada em mim e me amando, é a comida para mim, o seu Deus? Depois disso, ele me mostrou seu coração, e dentro dele havia 3 globos de luz distintos, que formaram um deles. E Jesus, retomando seu discurso, me disse: Os globos de luz que você vê em meu coração são a fé, a esperança e a caridade que trouxe à terra para felicitar o homem sofredor, oferecendo-o como um presente. Então, eu também quero te dar um presente mais especial. E enquanto ele estava dizendo isso, daqueles globos de luz saíram como tantos fios de luz que inundaram minha alma, como uma espécie de rede, e eu fiquei dentro dela, e Jesus me disse: Aqui é onde eu quero que você ocupe sua alma. Primeiro voe nas asas da fé, e nessa luz mergulhando você sempre conhecerá e comprará novas notícias sobre mim, seu Deus. Mas quando você me conhecer, seu nada parecerá quase disperso, e você não terá onde se apoiar. Mas você buscando mais e se jogando no imenso mar de esperança, quais são todos os meus méritos que adquiri durante a minha vida mortal, todas as dores da minha paixão que também dei ao homem, e que somente através delas você pode esperar os imensos bens da fé, porque não há outro meio para obtê-los. Portanto, usando esses meus méritos, como se fossem seus, seu nada não se sentirá mais dispersos e afundará no abismo do nada, mas adquirindo na nova vida, permanecerá embelezada, enriquecida de maneira a atrair os mesmos olhos de Deus. Então não é a mais tímida a sua alma, não é mais tímida a sua alma, mas a esperança lhe dará coragem, de modo a tornar a alma estável como uma coluna exposta a todo o clima do ar. Quais são as várias tribulações da vida, que não a move nem um pouco, e a esperança fará isso não apenas a alma, sem medo mergulhará nas imensas riquezas da fé, mas se tornará mestra dela e chegará a tanta esperança que fará do mesmo Deus o seu. A esperança faz a alma chegar onde quer. A esperança é a porta para o céu, de modo que somente por seus meios se abre. Porque quem espera tudo, obtém tudo, de onde o próprio Deus que veio para se tornar seu, imediatamente, sem nenhum obstáculo, se encontrará no imenso oceano de caridade, e trazendo consigo fé e esperança, mergulhará nele e fará apenas uma coisa comigo, seu Deus. E o Jesus amado continua a dizer: se a fé é o rei, a rainha, a caridade, a esperança é uma mãe pacificadora que coloca paz, porque com fé e com caridade pode haver distúrbios, mas a esperança, sendo um vínculo de paz, converte tudo em paz. A esperança é apoio, esperança é refresco.
E quando a alma, erguendo-se com fé, vê beleza, santidade, o amor com que é amada por Deus, sente-se atraída por amá-lo, mas vendo sua insuficiência, o pouco que faz por Deus, e como deve amá-lo e não amando-o, sente-se desanimada, chateada e quase não ousa se aproximar de Deus. Imediatamente a esperança pacificadora vem, colocando-se no meio da fé e da caridade. Começa a fazer o seu ofício de pacificação e então coloca a alma de volta à paz, empurra-a, eleva-a, dá-lhe uma nova força e, trazendo-a perante o Rei da Fé e a Rainha da Caridade, pede desculpas pela alma. Coloca uma nova efusão diante da alma de seus méritos e implora que eles a recebam. A fé e caridade, visando apenas a esta mãe pacífica e compassiva, recebem a alma e Deus forma o deleite da alma e a alma o deleite de Deus. Oh, Santa Esperança, quão admirável você é! Imagino vendo a alma possuída por essa bela esperança, como uma nobre viajante que caminha para ir e tomar posse de uma fazenda que fará toda a sua fortuna. Mas desde que ela é desconhecida, e viajando para terras que não são dela, quem zomba dele, quem a insulta, que tira suas roupas e que vem espancá-la e ameaçá-la a tirar sua pele. E o nobre viajante, a que ele faz em todas essas provações, ficará perturbado? Não, nunca. De fato, ele zombará daqueles que farão tudo isso, e sabendo, é claro, o quanto mais ele sofre, mais ele será honrado e glorificado quando se apoderar de sua fazenda. Portanto, ele próprio provoca as pessoas para fazê-las atormentá-lo mais. Mas ele está sempre calmo, goza da paz mais perfeita, mas o que ele é mais, enquanto está no meio desses insultos, permanece tão calmo, e enquanto todos os outros estão acordados ao seu redor, ele está dormindo no seio de seu Deus. Quem dá a esse viajante tanta paz e tanta firmeza em seguir a jornada, certamente é a esperança dos bens eternos que serão dele, e sendo ele, próprio ele, superará tudo para se apossar dessa fazenda. Agora, pensando que eles são dele, ele passa a amá-los. E aqui está a esperança que dá origem à caridade. Então, quem pode dizer, de acordo com a luz que Jesus abençoado me mostra? Eu gostaria de passar por ela em silêncio, mas vejo que a obediência senhora, que estabelece as vestimentas amigáveis da amizade, assume a aparência de uma guerreira e está armando suas armas para fazer guerra contra mim e me machucar. Não se arme tão imediatamente, abaixe suas garras, fique quietinha, para que tanto eu quanto você possamos fazer o que você quer, e portanto seremos amigas. Agora, quando a alma se leva ao vasto mar da caridade, experimenta prazeres inefáveis, goza de alegrias indizíveis, como alma mortal. Tudo é amor, seus suspiros, seus batimentos cardíacos, seus pensamentos são tantas vozes que ela ressoa em torno de seu Deus mais amado. Todo o amor que o chama a si mesma, para que Deus abençoe, puxe e machuque por essas vozes amorosas. Ele os paga e acontece que os suspiros, batimentos cardíacos e todo o ser divino continuamente chama a alma a Deus. Quem pode dizer, então, como a alma permanece ferida por essas vozes? Como começa a delirar como se tivesse sido tomada por uma febre muito quente? Como fica quase louca e mergulha no coração amoroso de seu amado para encontrar refresco e suga as delícias divinas nas correntes? Ela permanece embriagada de amor e intoxicada, faz músicas todas amando o seu mais doce esposo. Mas quem pode dizer tudo o que passa entre a alma e Deus? Quem pode dizer sobre essa caridade que é o próprio Deus? Nesse momento vejo uma luz muito grande e minha mente agora está espantada. Agora se aplica a um ponto, agora a outro, e faço isso para ditar no papel e sinto-me gaguejando ao expressá-lo. Então, sem saber o que fazer, estou em silêncio por enquanto e acredito que desta vez a dama da obediência quer me perdoar. Porque se ela quer ficar com raiva de mim, desta vez ela não está tão certa, porque o errado é dela, o que não me dá uma linguagem rápida para saber como dizê-lo. Você entendeu, reverenda obediência? Ficamos em paz, não é? O reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu. O chamado da criatura em ordem em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, a filhinha da divina vontade. Trecho do dia 21 de setembro de 1899. Contraste com a Senhora Obediência.
E, no entanto, quem tinha que dizer isso? Com tudo o que está errado, o que não me dá a capacidade de saber como manifestá-lo, a senhora Obediência aceitou mal e começou a fazê-lo como uma tirana cruel, e chegou a tal crueldade que afastou meu Jesus de mim, meu amante bom, meu único conforto. Você pode ver que às vezes se faz isso, mesmo quando criança, que quando ela quer ganhar um capricho, se ela não ganha com o bem, ela ensurdece a casa com gritos, lágrimas, tanto que ela força todos a satisfazê-la à força. Não há motivos, não há meio termo para convencê-la. A senhora Obediência também. E bom, eu não teria acreditado nela, porque ela quer conquistar, ela quer que mesmo gaguejando eu escreva sobre caridade. Ó Deus, torne-se mais razoável. Você pode ver que não consigo passar por esse caminho. E você, ó Obediência, me traga, meu doce Jesus, e peço que não tire de mim a visão de meu bem supremo. E prometo a você que ainda mesmo gaguejando vou escrever como você quer. Só peço-lhe em graça que me deixe descansar por alguns dias, porque minha mente, pequena demais, não se levanta para ser imersa nesse vasto oceano de caridade divina, especialmente porque ali vejo muito mais das minhas misérias e feiuras. Ao ver o amor que Deus me traz, sinto-me quase louca, de modo que minha natureza fraca parece débil e não aguento mais. Mas, ao mesmo tempo, tratarei de escrever outras coisas e depois retomarei com caridade. Eu recomeço meu pobre provérbio, encontrando minha mente ocupada com as coisas já ditas. Eu estava pensando comigo mesma: qual é o sentido de escrever isso se eu não praticar o que eu escrevo? Essa escrita seria certamente uma condenação minha. Enquanto eu pensava, o abençoado Jesus veio e me disse: esta escrita servirá para tornar conhecido quem é aquele que fala com você e ocupa a sua pessoa. E então, se você não precisar, minha luz servirá a outros que lerão o que eu a faço você escrever. Quem pode dizer o quão mortificada eu estava ao pensar que outros se beneficiarão das graças que ele me dá, se lerem esses escritos e eu quem os receber não? Eles não vão me condenar? E então, só de pensar que eles chegarão às mãos de outros, meu coração está apertado pela dor e pela vergonha de mim mesma. Agora, permanecendo em uma aflição muito grande, continuei repetindo: qual é o meu estado, se ele serve como condenação? E meu Jesus mais afetuoso, retornando, me disse: minha vida era necessária para a salvação dos povos. E como não pude continuar na terra, portanto elejo quem gosto para continuar neles, para poder continuar a salvação dos povos. Aqui está o propósito profissional do seu estado. Trecho do dia 22 de setembro de 1899. Repugnância para escrever. Sentindo uma estaca trespassada no meu coração, pelas palavras ditas ontem pelo doce Jesus, já que ele sempre foi gentil com esta pecadora miserável, a fim de aliviar minhas dores, veio e com pena de mim disse-me: minha filha, não quero mais sofrer. Saibam que tudo o que eu faço, você escrever, seja por virtudes ou por alguma semelhança, nada mais é do que fazer você se pintar, e com a perfeição para a qual enviei sua alma. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras, porque não parece verdade o que elas dizem. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição, mas a obediência o deseja e é melhor morrer do que ter algo a ver com isso. Muito mais do que isso é ser duas caras. Falsa, se for feito, como você diz, assume a aparência de uma dama e acaricia com o amigo mais fiel, mas lhe promete todos os bens que estão no céu e na terra, então assim que ele vê uma sombra de dificuldade, pelo contrário, imediatamente, sem ser avisado, alguém vai olhar e o guerreiro é encontrado que está armando suas armas para machucá-lo e feri-lo e destruí-lo. Ó meu Jesus, que tipo de virtude é essa obediência que faz tremer só de pensar nela? Então, enquanto Jesus estava dizendo essas palavras para mim, eu disse a ele: meu bom Jesus, que é bom para minha alma ter tantas graças, enquanto depois elas me amarguram toda a minha vida, especialmente pelas horas da sua privação? Porque compreender quem você é e de quem sou privada é um martírio contínuo para mim. Portanto, não preciso de mais nada a não ser me fazer viver continuamente amarga. E acrescentou:
Quando uma pessoa experimenta a doçura de um alimento e depois é forçada a ter um sabor amargo, remove essa amargura, aumenta o desejo de provar que o doce é dobrado. E isso é muito benéfico para essa pessoa, porque se ela sempre provou o doce sem nunca provar a amargura, não levaria muito em conta o doce. Se ela sempre experimenta a amargura sem conhecer o doce, sem saber que nem chegaria a desejá-lo, então um e outro é bom. Então é bom para você também. E eu, como és paciente, Jesus, em suportar uma alma tão infeliz e ingrata? Perdoe-me, parece-me que desta vez também eu quero investigar. E Jesus, não fique chateada. Eu sou quem move as dificuldades em seu interior para ter a oportunidade de conversar com você e para ensinar tudo a você. O meu reino da divina vontade no meio das criaturas. Livro do céu. O retorno da criatura em ordem e ao seu lugar e propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, filhinha da divina vontade. Trecho, novamente, dia 22 de setembro de 1899. Jesus lhe fala de seus escritos contendas com a obediência. Sentindo-me um prego cravado no coração, com um prego cravado no coração pelas palavras que ontem Jesus me disse, e sendo ele tão bom com esta miserável pecadora, para aliviar minhas penas veio e, compadecendo-me totalmente, disse: minha filha, não queira te afligir mais. Deve saber que tudo o que eu te faço escrever, ou sobre virtudes ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma, e essa perfeição a qual fiz chegar a tua alma. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras, porque não me parece que seja verdade o que você diz. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição. Mas a obediência sim o quer, e é melhor morrer do que ter que me opor a ela, muito mais que tem duas faces. Se você se faz como ela diz, toma o aspecto de uma senhora e te acaricia como amiga fiel, e até te promete todos os bens que há no céu e na terra, mas se depois descobre uma sombra de dificuldade contra, súbito, sem que se o avise, se um olhar se encontra como uma guerreira que está preparando suas armas para nos ferir e destruir. Oh, meu Jesus, que tipo de virtude é esta obediência, que faz tremer só de pensar nela? Então, enquanto Jesus me dizia essas palavras, eu lhe disse: meu bom Jesus, em que aproveita minha alma em ter tantas graças, se depois que amargam toda a minha vida, especialmente nas horas de tua privação? Porque eu compreender que quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me servem mais do que para fazer-me viver continuamente amarga. E Jesus acrescentou: quando uma pessoa gostou do doce de um alimento e depois é obrigada a tomar o amargo, para tirar essa amargura, duplica-se o desejo de saborear o doce. E isso serve muito para essa pessoa, porque se ela sempre gostou do doce, sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. E se sempre gostasse do amargo, sem o conhecer o doce, não conhecendo, nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro servem, e assim te servem também. E eu, meu bom Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma assim tão miserável e ingrata. Parece-me que desta vez quero investigar demais. E Jesus disse: não te perturbes, sou eu mesmo que ponho as dificuldades no teu interior para ter ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir em tudo. Uau! Maravilhoso. Trecho dia 25 de setembro de 1899. Luísa, defensora de Jesus e de outros. Em minha mente eu pensava, se esses escritos estão nas mãos de alguém, talvez eles digam: será uma boa cristã, porque o Senhor lhe dá muitas graças. Sem saber que com tudo isso ainda sou tão ruim. Veja como as pessoas podem ser enganadas, boas e más. Ah, Senhor, só você conhece a verdade e o fundo dos corações. Enquanto eu pensava, o abençoado Jesus veio e me disse: minha amada, e se as pessoas soubessem que você é minha defensora e a deles? E eu: meu Jesus, o que você diz? E ele: como? Não é verdade que você me defende das dores que eles causam a mim, colocando você entre mim e eles, e leva sobre você o golpe que eles estavam prestes a receber de mim e que eu tinha que derramar sobre eles? E se às vezes você não supera isso, é porque eu não vou deixar você superar. Isso é para o seu grande arrependimento, a ponto de reclamar a mim. Você pode negar isso?
Não, Senhor, não posso negar. Mas vejo que é algo que você mesmo infundiu em mim. Portanto, digo que o fato não é que sou boa ou me sinto toda confusa ao ouvir você dizer essas palavras. Trecho do dia 26 de setembro de 1899. Oposições para escrever. Como a Santíssima Virgem é um portento de graça, visão abstrata e intuitiva. Hoje de manhã, quando meu adorável Jesus veio, ele me carregou para fora de mim, mas com meu grande arrependimento eu o vi por trás. E como pedi a ele para me mostrar seu rosto mais sagrado, era impossível para mim. No meu interior, continuei dizendo, quem sabe que não é a minha oposição à obediência de escrever que ele não é benigno para me fazer ver seu adorável rosto. E enquanto dizia isso, estava chorando. Depois que ele me fez chorar, ele se virou e me disse, não percebo sua oposição, porque sua vontade está tão identificada com a minha, que você não pode querer nada além do que eu quero, de onde, enquanto a afasto, no ato em si, você se sente atraída por um imã para fazê-lo. Portanto, suas repugnâncias não têm outro propósito senão tornar a virtude da obediência mais bela e brilhante. Portanto, eu não ligo para essas oposições. Depois olhei para o seu lindo rosto e no interior senti um conteúdo indescritível e para ele eu disse, meu mais doce amor, se eu sou tão identificada com a sua vontade e tenho tanto prazer em olhar para ti que você poderia estar em nossa rainha mãe quando se calou nas suas entranhas mais puras? Que afirmações, quantas graças você não a conferiu dando à sua mãe? E ele, minha filha, as delícias e graças que eu dei à minha mãe foram tantas e tantas, que basta dizer que o que eu sou por natureza, nossa mãe se tornou por graça. Muito mais que sem culpa, ela foi imaculada. Minha graça pode governar livremente nela, de modo que nada do meu ser eu deixei de lhe conferir. Naquele instante, parecia ver nossa rainha-mãe como se ela fosse outro Deus, com esta única diferença, que em Deus ela é sua própria natureza, divina, e em Maria é uma graça obtida, que foi dada a ela. Quem pode dizer como fiquei surpresa, como minha mente se perdeu ao ver um prodigioso portento de graça. Então, para ela endereçado, eu lhe disse, minha mãe, meu querido bem, teve muito bem, porque você se fez ver intuitivamente. Maria tinha a visão abstrativa da divindade, ela olhava para sua barriga e via Jesus dentro dela, eu via ele rezando. Eu gostaria de saber, e para mim, como você se mostra com a visão abstrativa ou intuitiva? Quem sabe se isso também é abstrativo? E ele, quero que você entenda a diferença entre um e outro. No abstrativo, a alma se lembra de Deus, no intuitivo, pela fé em que entra e conquista as graças, ou seja, recebe em si a participação do ser divino. E você, quantas vezes você não participou do meu ser? Aquele sofrimento que parece estar em você como se fosse natural seu, pela pureza que você sente como se não tivesse corpo e tantas outras coisas. Eu não os dei quando puxei para você intuitivamente para mim? Ah, Senhor, é verdade mesmo. E eu que agradecimento te dei por tudo isso? Qual foi a minha correspondência? Sinto-me corar só de pensar nisso. Mas, por favor, perdoe-me e deixe-me conhecê-lo do céu e da terra como sujeito de suas infinitas misericórdias. 30 de setembro de 1899. Como a paciência em sofrer tentações é como alimento substancial. Luísa passa 1 hora no inferno. Primeiro passei mais de 1 hora no inferno. De passagem, olhei para a imagem do menino Jesus e um pensamento. Como um raio, disse ao menino, como você é feio. Tentei não curá-lo ou me perturbar, para evitar brincadeiras com o diabo. No entanto, com tudo isso, aquele raio diabólico penetrou em meu coração e senti que meu pobre coração odiava Jesus. Ah, sim, me senti no inferno. Para manter a maldita companhia, senti o amor transformado em ódio. Ó Deus, que dor! Não poder amar você. Eu disse, Senhor, é verdade que não sou digna de amá-lo, mas pelo menos aceito esse castigo, que eu quero amá-lo e não posso. Então, depois de ter passado mais de 1 hora no inferno, parece que saí obrigada por Deus. Mas quem pode dizer quanto meu pobre coração permaneceu aflito, fraco, pela guerra mantida entre ódio e amor? Senti essa prostração de força que me pareceu não ter vida. Fiquei surpresa com o meu estado habitual. Mas, quanto tempo passou!
Meu coração e todos os meus poderes internos, que com ansiedade indescritível desejam e vão em busca do meu bem supremo e único, e depois param quando já o encontra e com seu grande contentamento, se o aprecia desta vez, não ousaram se mover. Se eles, poderes internos, estivessem tão aniquilados, confusos e afundados no próprio nada, que eles não se fizeram ouvir. Ó Deus, aquele golpe cruel teve que sofrer o pobre do meu pobre coração. Com tudo isso, meu sempre benigno Jesus veio e, com sua visão consoladora, imediatamente me fez esquecer que eu estava no inferno, tanto que nem sequer pedi perdão a Jesus. Os poderes internos humilhados, cansados como estavam, parecia que descansavam nele. Tudo era silêncio. De ambos os lados não havia nada além de alguns olhares amorosos que feriram o coração um do outro. Depois de algum tempo, nesse profundo silêncio, Jesus me disse: minha filha, estou com fome, me dê algo. E eu não tenho nada para lhe dar, Jesus. Mas no ato vi um pedaço de pão e entreguei a ele, e ele parecia comê-lo com todo o gosto. Agora, no meu interior, eu estava dizendo: faz alguns dias que você não me diz nada. E Jesus respondeu ao meu pensamento: às vezes o noivo fica satisfeito em lidar com sua noiva, confiar-lhe os segredos mais íntimos. Outras vezes se deleita com mais gosto em descansar e contemplar uma ou outra beleza, enquanto a fala impede o descanso e o simples pensamento do que deve ser dito e do que deve ser tratado não se importa. Olha a beleza do noivo e da noiva, mas isso é útil porque, depois de descansar e entender mais sua beleza, eles se amam mais e se fortalecem para trabalhar, tratar e defender seus interesses. Então, mesmo assim, eu estou indo com você. Você não está feliz? Depois disso, um pensamento surgiu em minha mente da hora que passei no inferno e imediatamente eu disse: Senhor, perdoe-me, quantas ofensas eu já fiz a você. E ele disse: não queira se afligir ou perturbar. Sou eu quem conduz a alma até as profundezas do abismo para poder conduzi-la mais prontamente para o céu. E então ele me fez entender que o pão que encontrei não passava de paciência com a qual eu havia suportado aquela hora de sangrenta batalha. Portanto, paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempos de tentação é um pão substancial que é dado ao nosso Senhor e que ele o aceita com muito gosto.